Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, Deus abençoe você. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Caminhando a cada dia da nossa vida, iluminado, direcionado, guiado pela Palavra de Deus. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E as palavras do Senhor, elas convertem, transformam e mudam o nosso coração. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, invocando seu nome santo, poderoso e grande, invocando a proteção e a luz do Senhor sobre nós, invocando a bênção do Senhor sobre o nosso coração. Deus Santo, Uno e Trino, Pai amado, Criador de todas as coisas, em nome de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, envia sobre nós o Teu Espírito, que nos dê luz, sabedoria, direção para compreendermos e vivermos Tua Palavra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero me expressar como salmista, como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. E quero me expressar, como diz o livro do Apocalipse, quanto é amargo no estômago a Tua palavra. A palavra entra doce, mas ela é igual ao remédio, ela causa um incômodo em nós. Esse incômodo é a provocação para a conversão e para a mudança de vida. Do livro do Eclesiástico, no capítulo 41, o escritor sagrado traz para nós o início da meditação sobre a morte. E talvez você já fique assim um pouco assustado, porque muita gente não gosta de pensar, de meditar, mas na verdade nós precisamos cada vez mais refletir melhor sobre essa realidade imprescindível da nossa vida, a realidade da morte. E assim o autor do Eclesiástico nos traz para nós: ó morte, quão amarga é a tua lembrança, para o homem que vive em paz entre os seus bens, para quem vive tranquilo e é bem-sucedido em tudo, e quem tem forças para gozar do prazer. Ó morte, é boa a tua sentença, para o indigente e para aquele cujas forças diminuem, para o qual o decrépito em idade é preocupado com tudo, que perdeu a confiança e a quem falta a paciência. Tu, porém, não temas a sentença da morte. Lembra-te dos que existiram antes de ti e de todos aqueles que virão depois de ti. É sentença proferida pelo Senhor para todo ser vivo. Por que resisti ao beneplácito do Altíssimo? Sejam 10, ou 100, ou 1000 anos. Não há no mundo dos mortos discussão sobre a vida. Que interessante esse princípio do final, né? Que é o versículo 7. No mundo dos mortos não há discussão sobre a vida. No mundo dos vivos é que há discussão sobre a morte. E por que no mundo dos vivos há discussão sobre a morte? Porque os vivos vivem discutindo como não morrer. Vão acabar morrendo, não resta dúvida. Mas quanto mais puder adiar, evitar, não tocar no assunto, ou se tocar é justamente para prorrogar, para protelar, para evitar, para correr dela de todas as formas. Mas no mundo dos mortos, ou daqueles que já partiram para a vida eterna, eles não discutem ninguém para voltar à vida. É a sentença que a palavra de Deus está nos dando agora. E por que não? Porque aqueles que estão em Deus jamais irão querer sair da presença de Deus. É a plenitude, é o sentido pleno da vida. É a vida que é arrancada do vale de lágrimas, do vale de sofrimentos, e é plenificada. Porque na vida eterna é onde toda dor é superada, é onde toda lágrima é enxugada, é onde toda vida é plenificada. Por isso, o sentido pleno da vida é viver para sempre na presença de Deus. E é isso que nós devemos aspirar, desejar
e buscar. Porque senão a lembrança da morte, de fato, é uma lembrança penosa, dolorosa, que faz a nossa alma sucumbir, perecer, desanimar e perder, sobretudo, esse fio da esperança que conduz a nossa peregrinação aqui na Terra. Nós estamos aqui, de fato, peregrinando, caminhando em busca daquilo que nos espera na eternidade. Mas não vamos também fugir daquilo que o texto nos diz lá no versículo 1. Ó morte, amarga é a tua lembrança para o homem que vive na paz, e a paz aqui entre aspas, né? Para o homem que vive gozando ou experimentando os seus bens, vive na tranquilidade. Quem é que tem uma vida tranquila, sossegada ou materialmente estável que quer pensar em outra coisa? Mas a realidade é o seguinte: eu não conheço cidadão na face da terra que leve uma vida plenamente estável. Existe uma vida materialmente ilusória. A vida que nós muitas vezes nos iludimos com ela, parece que estou bem com o que tenho, com os bens materiais que estou gozando e assim por diante. Mas todos nós passamos por aflições, por tentações, por provações, por provocações, por momentos de amargura, de tristeza, de decepções e assim por diante. O remédio não é a morte, o remédio é a vida. Agora, nos preparar para bem morrer é saber bem viver. E saber bem viver é justamente viver como se a cada dia fosse o único dia da minha vida, cuidando bem dela, sendo justo, honesto, temente a Deus, vivendo todos os dias da minha vida na presença de Deus. Agora o versículo 4 nos diz que para o decrépito, aquele que já está com a idade avançada e preocupado com tudo, que perdeu a confiança e quem falta a paciência, ele não teme a sentença da morte. Mas, muitas vezes, uma alma desgostosa com a vida, que está enfrentando um momento de tribulação muito forte, de modo que a alma está mergulhada numa penúria muito grande, vive sentimentos de depressão ou mergulhada numa depressão profunda, às vezes ela deseja a morte, porque perdeu o sentido e o gosto pelo viver. A palavra de Deus, ela não é uma sentença, aqui no livro do Eclesiástico, ela é uma constatação. E uma vez que ela constata que está assim a vida, nós precisamos olhar para Jesus, que nos disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância, que essa vida seja então planificada, que essa vida seja ressuscitada. Quando os homens não conheciam Jesus, a vida perdia o gosto e o sabor por falta de uma razão de viver. Nós temos aquele que dá razão para a nossa vida, sentido e luz e direção para a nossa existência. Essa luz se chama Jesus. E deixemos e permitamos que Ele, de fato, traga o sabor à nossa existência e traga sentido para o nosso viver. Agora, é importante o que vem para nós agora no versículo de número 14. O luto das pessoas concerne a seus corpos, mas dos pecadores será apagado até o nome. Toma cuidado com a tua reputação, pois ela vai durar para ti, mais do que 1000 tesouros, por valiosos que sejam. Uma vida feliz dura certo número de dias, mas o bom nome permanece para sempre. É melhor aquele que esconde a sua ignorância do que aquele que esconde a sua sabedoria. De fato, sabedoria escondida é tesouro invisível. Que utilidade há neles? Concevai em paz
esta instrução, meus filhos. A reputação é a nossa consciência reta. Como é importante deixarmos como herança dessa vida, de nossa passagem aqui na Terra, uma boa reputação. As outras coisas nós não podemos levar. Nem ouro, nem prata, nem bronze, nem títulos, nem reconhecimentos, nem aplausos. As críticas, podemos levá-la, mas desde que conservemos pura a nossa reputação. Temos falhas, limites, pecados, erros, mas a boa reputação, ou seja, aquele que luta para ser honesto, ser correto naquilo que faz, nenhuma falha ou pecado pode apagar aquilo que você vive corretamente. Por isso, a reputação é, de fato, a nossa condição moral, correta, justa e honesta. Lutemos cada dia para viver piedosamente, justamente, amavelmente e, sobretudo, vivermos de uma forma sábia, correta, direcionando os nossos passos, não deixando se iludir por caminhos de corrupção e de pecados nessa vida. Porque isso tira a nossa vida do bom caminho. Não basta ter boa intenção, é preciso ter boa reputação. E para isso é preciso um esforço, não para parecer bom para os outros, mas para ter uma consciência íntegra, reta e bem direcionada. Deus abençoe imensamente você conosco na comunhão com a palavra. E trazemos aqui para nos ajudar a crescer na reflexão a presença do Padre Antônio Xavier. Dois temas importantes deste capítulo 41 do Eclesiástico é a reputação e a vergonha. Aqui são levantados alguns itens muito interessantes. Primeiro, dizendo que a reputação ela é importante. No nosso tempo é muito comum alguém dizer: pouco me importa o que os outros pensam de mim. Mas é importante sim o que os outros pensam de nós. Não é importante num nível absoluto, mas é importante porque nós precisamos saber se aquilo que dizem em relação a gente é verdade ou não. Porque nós, quando acreditamos nas nossas ideias, nós temos dificuldade de perceber as consequências delas. Por isso, aqueles que nos advertem e que às vezes até não pensam bem da gente, podem estar nos prestando um serviço de nos ajudar a revisar melhor as nossas posições. Mas é claro, não se pode ser escravo da reputação. Mas deve-se buscar uma boa reputação, como lembra São Paulo na carta a Timóteo, dizendo: bem, pelo proceder correto, pela castidade, pela busca da verdade, pela generosidade, se deve buscar ter uma reputação boa. No entanto, como não basta simplesmente a questão da reputação, na sequência nós vemos algumas advertências sobre coisas que se deve ter vergonha. Se deve ter vergonha, sim. Vergonha de tudo aquilo que não é bom e que não constrói. Existem muitas coisas do nosso mundo que são vergonhosas. Para ter ideia do que é vergonhoso, é só pensar naquelas coisas que nós podemos fazer ou até fazemos e que detestaríamos que isso viesse a público, que pessoas soubessem disso, porque naturalmente iria desmerecer a nossa imagem. Por isso essas coisas se deve ter vergonha, mas se deve muito mais do que ter vergonha buscar evitá-las. E por isso a palavra de Deus nos traz aqui nesse livro do Eclesiástico algumas exortações, né? Por exemplo, deve-se envergonhar diante da mentira, mas não se deve envergonhar-se diante da verdade. Diante da verdade devemos ter uma postura de coragem, porque a vergonha só é bem-vinda quando as coisas são ruins, né? Mas vergonha não é timidez. Timidez é um estado de espírito, é um tipo de ânimo que faz parte do temperamento, da personalidade de muitas pessoas. Vergonha aqui quer dizer não achar que é bom aquilo que não é bom. Quer dizer, ter vergonha da maldade, ter vergonha da impiedade, não praticá-las, se não por justiça, ao menos por vergonha. É isso que no final das contas vai nos dando a boa reputação que o livro lembra. A boa reputação provém da bondade, da abertura do coração, da capacidade de misericórdia.
inclusive demonstrada naquilo que é a nossa capacidade de ouvir, de dar atenção aos outros, mesmo que a gente não concorde, mas ao menos como um sinal de que eu discordo das suas ideias, mas eu aceito a sua pessoa. Isso sim é que abre de verdade novos caminhos na nossa vida, até para a comunhão com os outros. Muito obrigado, querido Padre Antônio Xavier, por nos ajudar a crescer sempre mais na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. É a Tua Palavra, Senhor, que nós queremos viver. É a Tua Palavra, Senhor, que nós queremos guardar. É a Tua Palavra, Senhor, que nós queremos colocar em prática na nossa vida. Dai-nos Tua bênção, Senhor, para bem vivermos e assim bem morrermos. Dai-nos a Tua bênção, Senhor, para não vivermos na corrupção do pecado, mas na graça que nos é trazida pelo Teu amor misericordioso. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É sempre bom ter a sua companhia e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.